Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nessa belíssima manhã de terça-feira, hoje 11 de janeiro. Dentro de instantes estaremos trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus ministrada em nosso templo. E você também ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra à Palavra, falando sobre um tema muito importante, vingança. Mas antes você vai ficar com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Saracale da Igreja do Calvário.
Este último sermão, eu espero que ninguém saia daqui sem ouvir a última frase. Porque tudo vai depender de você prestar atenção àquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no Salmo 139. Queremos agradecer a presença do pastor Pontes, que está conosco nessa noite, o que muito nos honra. Veio estar com a sua sogra, né, com a família, como nos demais anos. Salmo 139. E agora nós vamos ficar em pé e vamos ler este salmo. 139, de autoria do rei Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Podem sentar. Eu vou dar um título a esse sermão, o último do ano. Contemplando os atributos divinos do Deus que é soberano. Este salmo, meus irmãos, de autoria do salmista Davi, ele, para mim, é um dos salmos que mais me confortam. Não que os outros não me tragam conforto e consolação, mas nos momentos mais difíceis pelos quais eu tenho passado, depois que me converti, este é o meu salmo de cabeceira. Porque nele nós entendemos e compreendemos que tudo que acontece na nossa vida, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, sejam positivas, sejam negativas, sejam momentos que nós esboçamos sorrisos nos lábios, sejam momentos que nós derramamos lágrimas, está aqui nesse salmo a resposta para tudo que nós passamos na vida. E tem mais uma coisa: nada,
Absolutamente nada acontece por acaso. Esse salmo, meus irmãos, de autoria do rei Davi, nós encontramos o autor descrevendo de forma contemplativa a grandeza, o poder, a soberania de Deus. Descrevendo em palavras simples, que o mais leigo e o mais simples dos homens podem entender, a linguagem que ele usa aqui. Mostrando o quanto esse Deus que nós adoramos e conhecemos, como há pouco louvamos o seu nome, Ele é aquele que está no controle de tudo e sobre todas as coisas. Ele esteve no controle desde a criação até o presente momento. Estou usando o verbo no pretérito porque eu estou falando desde a criação. Mas os dias, as semanas, os meses, os anos, os séculos, todos estão descritos, implícitos neste salmo. Daí você tem uma ideia, que mesmo as coisas desagradáveis, mesmo as coisas horripilantes que nós passamos nesse mundo, está dentro de um programa estabelecido por Deus, porque Ele é soberano. Nada, absolutamente nada do que acontece, ou do que aconteceu, ou do que acontecerá, surpreenderá esse Deus. Nada, absolutamente nada. Nós nos surpreendemos com muitas coisas que aconteceram durante esse ano, mas nada, absolutamente nada, repito, surpreendeu ou surpreende o coração do nosso Deus. Nada acontece por acaso. A própria Escritura, citada já hoje pelo nosso pastor auxiliar, todas as coisas cooperam, todas as coisas corroboram, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus desígnios e propósitos. Porque esse Deus é único, esse Deus é absoluto, somente Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não sofre nenhuma sombra de variação, porque Ele é Senhor da história. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que vive e reina para todo sempre. E o nosso objetivo neste sermão, que ora introduzimos, será de mostrar que a soberania de Deus esteve presente durante os 365 dias e 6 horas. Aliás, eu iria até, de acordo com a explanação contemplativa do rei Davi, ele me viu quando eu ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, em forma embrionária. Nenhum dos meus dias eu nem existia ainda no sentido de ter vindo à madre. Mas todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles sequer havia. Porque o nosso Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto na nossa vida. E o seu objetivo será mostrar a toda a criatura que Ele é Deus e Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso objetivo, portanto, será de mostrar que a soberania divina é tão grande e imensurável que nada foge ao controle de Deus. Até os cabelos das nossas cabeças estão contados. Não cai uma folha sequer de uma árvore sem que não seja por permissão divina. E nesse momento em que nós estamos no apagar das luzes do ano findo, muita coisa se passou em nossas mentes. E se você for mais atrás, alguns anos atrás, algumas décadas, naturalmente você vai ver, você vai perceber quantas coisas aconteceram que fugiu a nossa programação, o nosso projeto, aquilo que nós idealizamos, aquilo que nós sonhamos. Inclusive vou estar pregando domingo sobre isso, em um outro sermão.
desde a criação até o presente momento, esses últimos dias, essas últimas horas, esses últimos minutos, Deus tem realmente estado presente em nossas vidas. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. As frações de milésimos de segundo e de horas passadas não estão fora do controle divino. Davi começa este salmo dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, e ele termina dizendo as mesmas palavras: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele estava mostrando que Deus está a par de tudo, das mínimas coisas, dos mínimos momentos que nós talvez nem imaginemos que Deus estava nos observando. Porque Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Davi começa mostrando que Ele sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu me deito. Ele está acompanhando o nosso dia a dia, Ele esquadrinha o nosso coração, nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ainda a palavra não chegou em nossos lábios, Ele já sabe o que é que nós iríamos proferir. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. E Ele diz ainda mais: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se desço aos mais profundos abismos, também lá tu estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele não está dizendo que tanto faz você ser avaliado como se estivesse em plena luz do dia, e estando em trevas não tem problema, não há diferença. A leitura é feita do mesmo jeito. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo: Deus me vê tão perfeita e tão nitidamente, tão claramente, como se eu estivesse em plena luz do dia, como se eu estivesse em plenas trevas. Ele enxerga tudo, Ele contempla tudo. É isso que Ele está dizendo. Para ti, a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele não está fazendo uma distinção com relação a nivelar as coisas como se elas fossem corretas, estivessem dentro dos seus padrões, de você não ter problema. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: as trevas e a luz para ti são a mesma coisa, no sentido de Deus ver e contemplar até aquilo que você imaginaria que a sua esposa não está vendo, seu pai não está vendo, sua mulher não está vendo, seu marido não está vendo, seu patrão não está vendo, o pastor não está vendo, mas Deus está contemplando como se fosse em plena luz do dia, como se você estivesse bem iluminado, com aqueles faróis totalmente direcionados para a sua vida. Não importa se você está nas trevas, Deus lhe contempla. É isso que Davi está dizendo. Ele diz mais: pois tu me formaste no interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou por modo assombrosamente e maravilhosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. O que aconteceu comigo e com você este ano? Deus contemplou, mesmo antes de nós nascermos, mesmo antes de nós existirmos. Nada foge aos olhos desse Deus. Ele diz isso claramente: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. E ele termina mostrando, dos versos 19 em diante, que aqueles que se constituem inimigos de Deus também são seus inimigos. E ele diz: para mim são inimigos, eu os aborreço, e os abomino, e os aborreço com ódio consumado.
Essa expressão parece até que não soa bem no nosso ouvido, quando a Bíblia diz que nós devemos amar e não odiar. Mas aqueles que se constituem inimigos de Deus são também nossos inimigos, porque antes que eles fossem nossos inimigos, eles se constituíram inimigos de Deus e não reconhecem que esse Deus é Deus, como deveria ser reconhecido por todos. Então, essa explanação ampla, contemplativa, descreve todos os atributos de Deus e nos mostra que o nosso Deus é soberano. Amém, meus irmãos? Ele é soberano. E dentro da sua soberania, nós vamos pensar hoje vários dos seus atributos. Não é possível nós descrevermos todos eles, porque cada um deles daria um sermão para a gente passar um tempão só contemplando naquela mensagem contemplativa, falando sobre esse Deus que é criador, falando sobre esse Deus que é imutável, falando sobre esse Deus que é provedor, que nada foge aos seus eternos propósitos. Ele é longânimo, é assaz, é benigno, é suficiente, é justo, é santo, é amor, é fogo consumidor, é misericordioso. Lá no Salmo 136 nós encontramos um coro de misericórdias, a qual ele sempre termina dizendo: porque as suas misericórdias duram para sempre. É um coro de misericórdia. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é que são a causa de nós não termos sido aniquilados ou consumidos. Nós estamos vivos por causa das suas misericórdias. E ele então descreve que dentro desse aspecto dos atributos divinos, ele estabeleceu leis. Ele fixou leis físicas, leis morais, leis espirituais, as quais, quando quebradas, nós sofremos as consequências. Nós colheremos os frutos daquilo que nós plantamos, porque a Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Deus não tem culpa de pandemia, Deus não tem culpa de enchentes, Deus não tem culpa nenhuma de terremotos, Deus não tem culpa nenhuma de toda essa desgraça que nós estamos enfrentando e que certamente em 2023 não será diferente. Não pense que será melhor, não se iluda, porque a palavra de Deus tem que se cumprir literalmente. Se a palavra de Deus não se cumprisse, ela deixaria de ser a sua palavra. Mas cumprir-se-á, porque nós optamos, nós escolhemos realmente o homem natural se rebelar contra Deus, e ai daquele que se rebelar contra Deus. Todo aquele que se levantar contra a sua soberania só levará a desvantagem. O próprio Lúcifer foi o primeiro, quando se rebelou contra Deus. Veja qual foi o que é que ele colheu: expulso do céu. Não havia mais lugar para ele no céu. E isso significa um não reconhecimento da soberania divina. Lembre-se que nós adoramos um Deus vivo, não é um Deus morto. É um Deus presente, um Deus que prometeu que está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Nesse salmo, nós descobrimos que Davi, ele não apenas exaltou, mas ele reconheceu por experiência, por vivência, que esse Deus é um Deus vivo, que esse Deus é fogo consumidor. E ele aqui descreve 3 aspectos dos atributos divinos: a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Lembrem-se, nós somos barro nas mãos do oleiro. Não podemos nos comportar como se nós fôssemos os próprios oleiros, e é isso que realmente como tem se comportado o homem dos nossos dias. Jeremias nos diz, lá no capítulo 18, verso de 1 a 6, ó povo meu, ó casa de Israel, vai, desce à casa do oleiro, vê como é que ele trabalha lá. Ele está fazendo um jarro, fazendo uma obra de arte, e de repente ela quebra ou tem alguma trincadura, ele destrói e refaz novamente. E faz do jeito que ele quer. Portanto, na condição de um Deus soberano,
nós temos é que nos encurvar diante dele, devemos nos comportar realmente como se fôssemos barro nas mãos do oleiro. Quem sou eu para pensar que sou alguém? Quem é você para pensar que é alguém? A própria Bíblia nos diz que depois que nós fizermos tudo o que tivemos que fazer, não passamos de servos inúteis. É isso que a Bíblia nos diz. Tem pessoas que às vezes se ufanam, se vangloriam, e se tornam opulentas, orgulhosas, vaidosas, prepotentes, porque fez alguma coisa na obra de Deus. A Bíblia diz que nós não passamos de servos inúteis, a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Porquanto, Davi neste salmo ele está reconhecendo a soberania de Deus. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, Ele abre madre, fecha madre. Ele tira rei, e tira governador, tira presidente. Ele exalta, Ele humilha, Ele dá, Ele tira a vida, Ele faz como lhe apraz. Acredito que você foi profundamente abençoado, seu coração alimentado por esta palavra. Mas não esqueça, amanhã daremos continuidade a esta palavra que recebemos nessa manhã. Tenham todos um bom dia, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Continuemos orando pela recuperação e pela saúde do nosso presidente, que está ainda se tratando. Todos nós temos orado, temos intercedido pela sua recuperação e lembramos para que você possa incluí-lo também nas vossas orações. Até amanhã. Em Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser. Ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder